A doutrina da eleição divina levanta sérios problemas na mente humana e, por isso, deve-se considerar mais detalhadamente o que a Bíblia ensina e também o que ela não ensina sobre esse assunto. Em primeiro lugar, as Escrituras ensinam que Deus escolhe pessoas para a salvação. Note 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A Bíblia se refere aos crentes como eleitos segundo a presciência de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ensina que as pessoas podem saber se são eleitas ou não pela sua resposta ao Evangelho. Os que ouvem o Evangelho e creem são eleitos. Veja isto em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 a 7. Em contrapartida, o oposto disto, a Bíblia nunca ensina que Deus escolhe pessoas para a perdição, escolhe pessoas para serem enviadas ao inferno. O fato de Deus escolher alguns para serem salvos não implica que ele condena arbitrariamente todas as outras pessoas. Deus nunca condena quem merece ser salvo, mas não há ninguém que mereça ser salvo. Antes, ele salva alguns que deviam ser condenados. Quando Paulo descreve os eleitos, ele os chama de vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Romanos capítulo 9, versículo 23. Porém, quando se volta para os perdidos, diz somente vasos de ira preparados para a perdição. Romanos capítulo 9, versículo 22. Deus prepara vasos de misericórdia para a glória, porém não prepara homens para a destruição. Eles é que fazem isso por conta própria, com sua descrença. Talvez é difícil de entender esses dois pontos. Difícil porque nós não temos a mente de Deus. Somos humanos, temos pensamentos terrenos, mas, enfim, Deus se explica nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, como é a eleição. A doutrina da eleição permite que Deus seja Deus. Ele é soberano, ou seja, pode fazer o que quiser. Deus, porém, nunca deseja fazer algo injusto. Não está no caráter dele. Não está nos atributos dele. Se o homem fosse abandonado a seus próprios esforços, todos estariam perdidos, porque ele não teria o direito de mostrar-se misericordioso para com alguns. Porque ele não poderia fazer isto. No entanto, há outro lado nessa questão. A mesma Bíblia que ensina a eleição soberana também fala da responsabilidade humana. Ninguém pode usar a doutrina da eleição como desculpa para não ser salvo. Deus fez um convite de salvação sincera a todas as pessoas de todos os lugares. Ele fez, está fazendo até hoje. Note verdades como estas em João, capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 36, capítulo 5, versículo 24, Romanos 10, versículos 9 e 13. Toda e qualquer pessoa pode ser salva arrependendo-se dos seus pecados e crendo no Senhor Jesus Cristo. Deus não impede qualquer pecador de crer no seu Filho. Pelo contrário, o Evangelho é um Evangelho de portas abertas, plenamente aberta, convidando a todos. O Senhor, em Isaías, diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Por isso, se alguém se perder, foi porque quis, e não pela vontade de Deus. A verdade é que a mesma Bíblia ensina tanto a eleição como a salvação livre para todos os que querem receber.
Essas duas doutrinas se encontram no mesmo versículo. Note, por exemplo, João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. A primeira parte. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A primeira parte do versículo fala da eleição soberana de Deus. A segunda parte estende o convite de misericórdia a todos. Isso representa uma dificuldade para a mente humana. Como poderia Deus escolher alguns e, no entanto, oferecer livre salvação para todos os homens? É uma pergunta que a mente humana não consegue responder, não consegue assimilar. Realmente, esse é um mistério. Porém, só é um mistério para nós, porque para Deus não existe esta dificuldade em Deus. Deus se apresenta nas Escrituras de uma maneira justa, santa, e ele não agiria de modo diferente no caso da eleição e nem da salvação dos pecadores. A melhor maneira de proceder é aceitar ambas as doutrinas, visto que a Bíblia ensina as duas. A verdade não é encontrada num meio termo, entre a eleição divina e a livre vontade do homem, porém, em aceitar os dois pontos extremos. Soberania divina, responsabilidade humana e oferta de misericórdia livre e universal se encontram nas Escrituras. Embora não sejamos capazes de harmonizá-las pela lógica, devem ter lugar na nossa mente. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.